Olá, eu sou Metabel Andrade Silva, sou advogada especializada em planejamento patrimonial e sucessório da família, e o meu trabalho se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à sua disposição e da sua família. E como é que esse sistema vai impedir que os seus filhos venham a ser rebaixados de classe social, justamente no momento em que você não estiver mais aqui? Isso porque passar pelo procedimento de inventário é verdadeiramente um pesadelo. E quando eu falo de pesadelo, eu não estou me referindo à briga entre herdeiros, nada disso. Muito pelo contrário. Eu estou me referindo principalmente ao pesadelo de quão caro é o inventário. É caro do ponto de vista tributário, é caro do ponto de vista das despesas e é caro do ponto de vista de um profissional da advocacia. Contratar um advogado para fazer o inventário custa muito, custa caro e normalmente essa despesa é tão grande que acaba rebaixando seu filho de classe social. Apesar de as pessoas acreditarem saber o quão caro é a realização do inventário, elas não imaginam isso em números. Então, eu estou aqui nesse vídeo para transmitir para você o tamanho dessa fatura e como isso vai funcionar. E mais, como que o sistema de holding familiar pode ajudar os seus filhos a não serem rebaixados de classe social e como você pode colocar esse sistema à disposição da sua família. Eu vou fazer isso para você através de uma planilha, onde eu vou dividir a minha tela aqui para que você possa acompanhar a construção desses cálculos. Para construir essa planilha, eu vou utilizar como exemplo uma pessoa que tem um patrimônio de um bem só, que é um bem imóvel e que custa R$ 1 milhão. Agora, se o seu patrimônio é metade disso, ou se seu patrimônio é 10 vezes isso, não importa. Basta aplicar sobre este valor um multiplicador. Então, se o seu patrimônio for metade disso, você vai dividir por 2. Se for 1/3, você vai dividir por 3. Se for 10 vezes, você vai multiplicar por 10. Então, enfim, não importa o tamanho do seu patrimônio, basta você adequar o valor do seu patrimônio conforme esse cálculo que eu vou apresentar. Assim, a partir desse exemplo que eu vou dar com patrimônio de R$ 1 milhão, você pode mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para sua família. Quanto custaria o inventário para o seu filho se ele hoje tivesse que fazer isso e se ele teria condições de pagar por esse inventário? Vamos lá. Eu vou apresentar para você agora a planilha que envolve essas contas. Nessa planilha, nós vamos discriminar todos os gastos do inventário, mas antes disso, para que você tenha a ciência exata de quanto o seu filho vai ter que arcar, nós vamos primeiro entender quais são as bases levadas em consideração para a apuração desses valores. Primeiro, o valor que os bens foram adquiridos, são aqueles que estão na declaração de imposto de renda pessoa física. Normalmente, são esses os valores de aquisição. Então, se a gente está falando de um imóvel de R$ 1 milhão hoje, vamos usar como patamar que esse imóvel tenha sido adquirido por cerca de R$ 300 mil. O valor do bem será utilizado para a base de cálculo do imposto, é o que efetivamente vale hoje, é o valor de mercado. Esse é o valor que vai ser levado em consideração. É isso que vai ser utilizado, que é o de R$ 1 milhão. É importante você entender essa diferença, porque vamos tratar disso mais adiante aqui nessa planilha. A gente está deduzindo aqui que esse vai ser um inventário tranquilo, não vai ter litígio, não vai ter menor envolvido, não vai ter testamento, nada que impeça que ele se realize pela via extrajudicial, ou seja, que ele se realize por cartório. Então, esse é um inventário que vai acontecer em cartório, que é muito mais rápido, mais barato. Em geral, isso tem um custo de cartório de notas em torno de 0,5% do valor de mercado do bem.
Então, 0,5%, estamos falando aqui de R$ 5.000. O seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões, vai gastar em torno de R$ 2.000. E depois de terminado o inventário, ele vai precisar passar esse bem imóvel para o nome dele. Então, ele vai gastar no cartório de registro de imóvel outros 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel, mais R$ 5.000. Vai incidir ainda o imposto da morte, que é o ITCMD ou ITD, aquele que incide por conta do falecimento da pessoa que deixa bens. Em Santa Catarina, levando em consideração essa base de cálculo do imóvel que vale R$ 1.000.000 no mercado, a alíquota incidente sobre esse valor pode chegar a 8%, então dá R$ 80.000. Agora, em relação ao advogado, você vai poder escolher aquele que vai fazer inventário. Vou dar um exemplo do nosso escritório, em que a gente trabalha com uma tabela em que o inventário extrajudicial, sem litígio, é de 7%. Se tivesse litígio, esse valor seria em torno de 12%. Você vai encontrar advogado que vai cobrar mais, que vai cobrar menos, mas o meu escritório cobra 7%. Então, 7%, estamos falando aqui de R$ 70.000. Então, esse inventário ele custa para o seu filho R$ 162.000. Agora, eu quero que você entenda por que eu disse que o seu filho pode ser rebaixado de classe social se tiver que fazer inventário. Porque poucas são as famílias que adquiriram um bem por R$ 300.000 e essa é a real capacidade econômica dessa família, que adquiriu um bem por R$ 300.000, mas que hoje vale R$ 1.000.000. Isso por conta da supervalorização do imóvel, por conta do boom imobiliário. Mas a família que adquiriu um bem por R$ 300.000 não tem uma capacidade econômica de R$ 1.000.000. Então, uma família que tem um imóvel nesse patamar, dificilmente é uma família que tem à disposição, ao alcance das mãos, no estalar de dedos, R$ 162.000. Mais que isso. E esse valor tem que ser pago à vista. Tirando advogado, então, que seu filho pode negociar a forma de pagamento, uma entrada e depois um parcelamento, a parte dessas despesas todas, as outras vão ter que ser pagas à vista, de imediato. Como dificilmente as famílias possuem esse valor de R$ 162.000 para pagar de uma vez, a solução para levantar essa quantia acaba sendo vender o único imóvel. Então, veja bem, quando a gente fala de vender um imóvel que está em inventário, a gente tem que considerar que, por mais que seja um inventário em cartório, pode ser que ele tenha algum problema, herdeiro com alguma dívida, enfim, é sempre um risco para quem compra. Então, aquele que compra um imóvel quer pegar a chave e morar, não quer ter risco. Assim, se a pessoa vai passar por este risco em geral, é um investidor. O investidor normalmente está disposto a passar por algum risco na aquisição do imóvel. Então, ele está disposto a pagar por esse imóvel um valor abaixo do mercado. Em geral, o que a gente encontra no mercado é que essa venda aconteça com um deságio. Esse deságio vai girar em torno de 20%, ou seja, esse bem de R$ 1.000.000 vai ser vendido por R$ 800.000. E a depreciação não para por aí. No momento em que o herdeiro vende um bem que está em inventário, nessa venda vai incidir também imposto de renda sobre o ganho de capital. O que é o imposto de renda sobre o ganho de capital, que nesse caso de 15% sobre a diferença? E que diferença é essa? Como eu coloquei aqui na fórmula, nós estamos falando, então, aqui de 15% sobre a diferença entre 800.000, que é o valor de venda, e 300.000, que é o valor da aquisição. O ganho de capital, que nesse caso é de 15%, vai incidir sobre a diferença entre o valor de aquisição e o valor praticado na venda. Então, a gente não vai considerar R$ 1.000.000, mas vai considerar o valor de R$ 800.000.
Então, 800 mil menos 300 mil dá 500 mil reais. 15% sobre essa diferença, ou seja, 0,15% vezes a diferença, dá 75 mil reais. O seu filho vai ter que pagar mais 75 mil reais de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, o total que antes era de 162 mil reais tem mais um custo total de 162 mil mais os 75 mil. Agora, esse inventário está custando 237 mil reais. Levando em consideração que esse bem foi vendido por 800 mil reais, o saldo final, que é o que realmente vai chegar ao seu filho, ao bolso do seu filho, vai ser 800 mil menos o que ele gastou no total de inventário. Ou seja, o saldo total é de 563 mil reais. E isso representa uma perda patrimonial. Quanto que vale aqui o imóvel? 1 milhão menos quanto que ele colocou no bolso? 563 mil. Ou seja, perda patrimonial de 437 mil reais. Olha só o tamanho da perda patrimonial que o inventário causa na vida de uma família. Ou seja, aproximadamente 44% de perda patrimonial. Esse é o tamanho do rombo que o inventário causa, até 44% de perda. Então, esses números aqui são os números que a grande maioria do povo desconhece, mas que você agora está tendo a oportunidade de conhecer muito bem o tamanho do mal que o inventário faz na vida de uma família, a ponto de você passar a vida inteira dizendo para o seu filho que um dia tudo será seu e no final você não sabe se isso vai ser dele. Porque se você tem um imóvel de 1 milhão de reais e seu filho, ao terminar o inventário, coloca 563 mil no bolso, dificilmente ele vai manter a mesma qualidade de vida, o mesmo padrão social que ele tinha antes. Dificilmente isso vai acontecer, dificilmente ele vai conseguir morar no mesmo lugar, no mesmo bairro que você mora hoje. Certamente não será dele um dia. Sequer ele vai ser vizinho das pessoas com quem ele convive hoje. Agora sim, vamos lá, vamos fazer um comparativo para entender por que esse sistema de holding familiar se tornou verdadeiramente um frisson que tanto se fala, que as pessoas querem, desejam fazer, colocar à disposição dos seus filhos. Agora sim, vamos entender por que o sistema de holding familiar se tornou esse verdadeiro frisson que tanto se fala, que as pessoas querem, desejam tanto, fazendo esse comparativo entre holding, familiar e inventário. Vamos entender qual a razão disso, quais são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo sequer conhece entre o inventário e o sistema de holding familiar. Vamos comparar o sistema de holding familiar com o sistema tradicional de inventário, esse sistema que a gente acabou de discriminar aqui para você, com todos os custos, a perda patrimonial, como que funcionaria numa hold? Quais são as diferenças? Agora sim, vamos entender porque o sistema de holding familiar se tornou esse verdadeiro frisson, fazendo esse comparativo entre holding familiar e inventário. Vamos entender qual a razão disso, quais são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo sequer conhece entre inventário e a holding familiar. Vamos comparar o sistema de holding familiar com o sistema tradicional de inventário. Esse sistema que a gente acabou de discriminar aqui para você, com todos os custos, a perda patrimonial, como que funciona numa holding? Quais são as diferenças? O valor que o bem foi adquirido é o mesmo. A diferença agora é com relação ao valor utilizado como base de cálculo. Na holding familiar, a base de cálculo para apuração de tudo não será o valor de mercado, mas vai ser o próprio valor da declaração de imposto de renda. Então, aqui, 300 mil reais, diferente daquele 1 milhão. Isso vai ter um impacto enorme com todo o restante das despesas. Como não vai ter que fazer o inventário, não tem essa despesa com cartório de notas.
Porém, aqui na holding você vai ter o custo da junta comercial, porque apesar de não ter cartório de notas para fazer uma escritura de inventário, você vai precisar fazer o registro daquela empresa, daquela célula, ou das células em que uma junta comercial, que é onde se registra esse documento. Dentro do nosso estado, custa para fazer todos os atos em torno de R$ 1.200. Aqui começa a diferença, mas a diferença não é tão grande assim, é uma diferença razoável, pulando de 5.000 para R$ 1.200, os atos de registro. Você também não vai precisar ter certidões. Vamos lá, agora vamos para a planilha, vamos entender por que o sistema de holding familiar se tornou um sistema que as pessoas desejam tanto ter, que querem colocar isso à disposição dos seus filhos. Quais as diferenças financeiras que a grande maioria do povo brasileiro sequer conhece ainda? Vamos comparar o sistema de holding familiar, o sistema tradicional do inventário, esse sistema que a gente acabou de discriminar para você, com todas as custas, perda patrimonial gigante, como que funciona na holding? Quais são as diferenças? O valor que os bens foram adquiridos é o mesmo, é o que está na declaração de imposto de renda. Porém, na holding familiar, uma diferença muito grande, que é a base de cálculo para apuração de tudo, não será o valor de mercado do bem, mas será o próprio valor da declaração de imposto de renda da pessoa física. Ou seja, aqueles R$ 300.000, e isso vai ter um impacto enorme em todo o restante das contas. Como não vai ter que fazer inventário, o cartório de notas não vai existir aqui no sistema de holding familiar. Porém, vai ter um custo de junta comercial, já que os registros dessa célula, dessa holding, dessa sociedade, esses registros vão constar na junta comercial. E isso aqui no nosso estado vai custar em torno de R$ 1.200 para realizar todos os atos da junta comercial. E aqui começam as diferenças. Embora não sejam diferenças consideráveis, é razoável a diferença entre R$ 5.000 e R$ 1.200, que são para os atos de registro. Também não vai precisar ter gastos com certidões aqui no sistema de holding familiar. Os gastos com certidão não existem aqui, mas o cartório de registro de imóveis vai ter que pagar, sim. A grande diferença é que aqueles mesmos 0,5% agora vão incidir sobre os R$ 300.000 e não sobre R$ 1.000.000. Isso vai dar uma diferença considerável, vai dar R$ 1.500. Outra diferença grande é o imposto da morte. Aqui em Santa Catarina, apesar da base de cálculo ser menor, aqui na holding familiar, a alíquota arredondando também vai ser 8%. Em alguns estados é até menos, mas no nosso caso a alíquota vai ser de 8%. Então, ao invés de ser 8% sobre 1 milhão, vai ser 8% sobre R$ 300.000. Ou seja, aqui a diferença vai ser de 80.000 para R$ 24.000. A diferença fiscal é gritante aqui. Agora, o advogado, essa é a grande questão. O advogado que constrói esse sistema deve custar muito mais caro que o advogado que aprendeu no banco da faculdade o inventário e cobra os 7% sobre o valor do patrimônio. Enfim, aqui não. Aqui é diferente. O cálculo não é sobre o valor do patrimônio, mas sobre o trabalho efetivo. E sem contar que é muito melhor para o advogado, ele tem muito mais trabalho, muito mais clientes, se ele procura fazer para gente viva, para gente que quer proteger os seus filhos, do que aqueles que já faleceram e que os filhos estão no desespero, tendo que gastar uma quantia gigante. É muito mais fácil para o advogado encontrar mais clientes nesse mercado do que no mercado de inventário. Trabalho com holding familiar, como tem muito mais clientes, permite que o percentual, o valor dos honorários, seja bem menor do que o inventário. Considerando esse modelo aqui de uma holding com patrimônio de R$ 1 milhão, nessa holding aqui, ela teria uma despesa com advogado de R$ 20.000. Esse é o valor que custaria dentro do meu escritório.
Diferente do inventário, que não tem participação de um contador assistente, no sistema de holding familiar, nós contamos com a participação de um contador assistente e para praticar esses atos aqui, ele nos cobraria em torno de R$ 1.200. E o total aqui envolvido no sistema de holding, o total seria de R$ 47.900. Olha o tamanho da diferença. E essa solução de vender o imóvel não acontece no sistema de holding familiar. Não precisa vender nada. A diferença, na verdade, que vai ter que se apurar não é os 47.900 para 162 mil. A diferença que vai se estabelecer aqui entre os 47.900 e o gasto total do inventário. O gasto total foi de R$ 237 mil. A diferença, então, a sua economia vai ser de 237 mil menos 47.900, o que dá R$ 189.100. Então, são quase R$ 20 mil de diferença. São quase R$ 200 mil de diferença, é algo assustador, essa diferença é muito grande. E o percentual, comparação do sistema de holding familiar com o inventário, aponta que a holding familiar tem um custo de 20% de inventário. É muito mais barato para a família fazer a holding familiar, é muito mais barato para os seus filhos. E não para por aqui. Qual vai ser o saldo final no bolso do seu filho? O saldo final é de R$ 1 milhão, é o valor do imóvel, do valor de mercado do imóvel. Isso porque o imóvel continua com o seu filho, ele não vai precisar vender. Ou seja, a perda patrimonial ela vai ser zero. Sabe por que a perda é zero? Porque o sistema cabe no seu bolso. Esse sistema ele cabe no bolso. Apesar de ser R$ 47.900, um valor alto, e você poder não ter esse valor disponível para construir esse sistema, a diferença, além dessa aqui de 47.900 para 162 mil, é que no sistema de holding familiar você consegue fazer uma programação, um planejamento para pagamento. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Para o advogado, você consegue fazer no planejamento um programa de pagamento. O valor do tributo tem que ser recolhido à vista. Em alguns estados, até hoje, já pode parcelar, mas nada impede que você construa os atos por uma certa quantidade de meses, de modo que você consiga pagar esse valor aqui, acumulando os meses. Então, a verdade é que a perda patrimonial é zero, porque você consegue se programar para encaixar esses 47.900 dentro de uma quantidade de meses necessária dentro da sua realidade. E poder liquidar o pagamento com aquilo que você já tem de suas receitas, sem precisar tirar um tijolinho do patrimônio que um dia será dos seus filhos. Sem contar a tranquilidade de poder dizer para os seus filhos que efetivamente tudo isso aqui que você tem hoje, um dia será dos seus filhos. Agora que você já conseguiu enxergar a diferença entre um sistema e outro, eu vou poder te contar o que é preciso fazer para você colocar esse sistema à disposição de sua família. Esse sistema ele começa com a elaboração de um croquis. Um croquis nada mais é do que um desenho dos vários cenários possíveis. E quando a gente fala de uma holding familiar, existem vários cenários possíveis. Vários cenários de despesas e gastos que podem tornar o sistema mais caro ou mais barato. E isso vai depender da sua realidade e da sua escolha. A partir de então, a gente vai elaborar um croquis e você vai decidir o que fazer com ele. Vai decidir se vai seguir por um caminho A, B, C ou D. E o bacana desse croquis é que você pode decidir por simplesmente pegar esse desenho e buscar um outro profissional no mercado que faça a sua holding a partir daquele desenho. Você também pode contar com uma consultoria nossa. A gente presta uma consultoria para um outro profissional que vai executar o serviço. Ou você pode efetivamente decidir que nós vamos construir a sua holding familiar. O interessante nesse sistema é que uma vez que você
está de posse de seu croquis, do seu desenho. Ele é seu e com ele você consegue montar a sua holding, não importa a escolha. Esse é o grande diferencial do sistema. Aliás, é um sistema que você pode, inclusive, mudar de ideia com uma cláusula que permite que lá na frente você desfaça tudo, se assim for o seu desejo. A gente chama essa cláusula de direito de arrependimento. Amanhã ou depois, você pode mudar de ideia e dizer para mim, Metabel, mudei de ideia, quero voltar tudo, quero que tudo seja como antes. Posso? Pode, e isso vai ter um gasto irrisório. É bem verdade que nós não temos nenhum cliente que já tenha desistido desse sistema. Muito pelo contrário. Nos últimos tempos, infelizmente por conta da pandemia, tivemos casos de clientes que vieram a disparar o gatilho em função do falecimento de um de seus membros, do patriarca ou da matriarca. Do ponto de vista da razão pela qual o sistema foi construído e elaborado, alcançou perfeitamente a finalidade. E graças a esse sistema, o sofrimento dessa família se minimizou. Ficou limitado à perda do familiar, não ultrapassou para uma perda financeira. Porque essa família não precisou passar pelo dissabor do inventário. Como eu disse, sim, o inventário é um dissabor pelo tempo que leva, dissabor pela perda financeira, que vai importar, inclusive na redução da classe social do seu filho. Então, você pode realmente desfazer de tudo, mas nós temos alguns exemplos para te dar. Como eu disse que existe a possibilidade de você desfazer de tudo, você pode, como aconteceu já no nosso escritório, utilizar essa cláusula de arrependimento para contemplar um novo membro da família. Nós tivemos no nosso escritório um caso em que surgiu um temporão, nasceu um filho depois de construído todo o sistema. E a família nos procurou dizendo, agora que temos mais um filho, o que eu posso fazer? Eu preciso incluí-lo no sistema de holding, é possível? Bom, agora você pode desistir daquele pedaço, ele volta a ser seu e você consegue redistribuir. Outra coisa bastante interessante é quando a família já desempenha algum negócio e você quer garantir a perenidade desse negócio na família. Com a holding familiar, você também consegue garantir que esse negócio tenha perenidade por muitas gerações. Inclusive, pode nomear qual filho vai fazer o quê. Você consegue destinar o bem A ou B para esse ou para aquele filho. Tudo isso é possível fazer através desse sistema de holding familiar. Bom, agora é com você. Eu estou deixando aqui embaixo para você um botão. Se for do seu interesse, fizer sentido para você, você pode fazer contato comigo e eu vou receber um e-mail dizendo que você deseja fazer contato conosco e que nós poderemos retornar esse contato para elaborar o seu croquis ou para elaborar e construir o seu sistema de holding familiar para a sua família. Se você quiser maiores informações, dê uma olhada também aqui, onde eu estou deixando nessa página, que eu vou disponibilizar para você, e você vai poder ver como é que isso funciona. Enfim, seja bem-vindo ao universo da holding familiar, seja bem-vindo a essa solução que é empregada há muitas e muitas décadas pelos bilionários no Brasil, seja bem-vindo à solução que já é empregada nos países mais desenvolvidos, países da Europa, Estados Unidos e Japão. Essa é uma solução largamente empregada por eles, mas que infelizmente no Brasil se fala muito, muito pouco. Você está tendo o privilégio de agora sim ter toda essa informação que precisa para não permitir que o seu filho seja rebaixado de classe social pelo inventário. Nós estamos à sua disposição. Um forte abraço, até a próxima.